Hoje eu vou te dar 5 dicas de como que você vai fazer para lidar com ansiedade. Não que eu seja um especialista no assunto. Como eu já passei por muitos períodos em que eu tive muitas crises de ansiedade, encontrei algumas maneiras de conseguir lidar com isso. Então é sobre isso hoje que a gente vai falar no vídeo. Mas antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu quero te pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. A gente está muito perto de bater aí a nossa meta de 100 inscritos aqui no canal. Então eu conto muito com a sua colaboração para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas. Dito isso, então, bora pro vídeo. Primeira dica, não faça nada. Isso mesmo, não faça nada. Se você está se sentindo ansioso, ou até mesmo se você está passando por uma crise de ansiedade, você tem que tomar cuidado com as ações que você vai ter, com as atitudes ou até mesmo com as coisas que você vai falar. Porque quando você tá ansioso, você não consegue pensar muito bem ou até mesmo você tá tomando decisão com base nas suas emoções. O que você precisa fazer? Primeiro é se acalmar. Vai para um canto, vai para um ambiente mais tranquilo. Se você tá num ambiente em que tá te gerando ansiedade, sai desse ambiente, respira fundo, conta até 10, 20, 30, quantas vezes for necessário. E aí você começa a se perguntar, por que você tá passando por isso? Qual foi o gatilho? O que aconteceu que te deixou ansioso? Um conselho que Paulo nos dá, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 30, é sobre a gente fazer a nossa autoanálise. Examine, pois, o homem a si mesmo, é o que ele vai dizer. Então se examine, vai para um canto, nesse processo de respirar, de tentar se acalmar, de tentar entender o que está acontecendo, você está fazendo essa autoanálise, você está fazendo essa reflexão. Faça isso, isso vai te ajudar também a entender quais são os gatilhos que estão ativando a sua ansiedade. Geralmente, o que deixa a gente ansioso são questões do nosso dia a dia, como por exemplo, notícias no jornal. Então a gente está passando hoje no Brasil uma crise, né? Tanto de violência quanto financeira. Então isso deixa muita gente ansiosa, até pelo nosso país ser um país instável politicamente. Então isso deixa muita gente ansiosa. O seu trabalho, você tá passando por alguma pressão no trabalho que você não tá sabendo lidar com ela, a sua família, contas para pagar, filhos, entre tantas outras coisas. Então você precisa entender isso, buscar compreender o que tá acontecendo, que tá te deixando ansioso, e você também entender que você não tem controle sobre as coisas, sabe? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque por mais que a gente tente colocar as coisas no trilho, pode acontecer uma coisa ou outra, uma eventualidade que vai tirar as coisas do trilho. Quanto mais cedo, mais rápido a gente compreender que a gente não tem controle das coisas, a gente vai trabalhando melhor e ficando menos ansioso durante o nosso dia a dia. Segunda dica, eu acredito que nem muita gente vai gostar dessa segunda dica, mas a segunda dica é: pratique atividade física. Por que eu tô falando isso pra você? Porque o nosso corpo, cara, ele não foi preparado, ele não foi criado pra gente estar vivendo o estilo de vida sedentário que a gente vive, e muito menos ele não foi preparado pra gente processar a quantidade de porcaria que a gente come. É muito fast food, comida processada, refrigerante, álcool e tantas outras coisas que a gente consome que vai fazendo mal pro nosso corpo. O que você precisa entender é que a ansiedade, ela tem a ver com os hormônios. Quando o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, tá num nível muito elevado, isso progride para uma ansiedade. Você praticar atividade física, você vai combater o cortisol, porque enquanto você está praticando atividade física, você vai liberar 3 hormônios que são essenciais para combater o estresse, a depressão e a ansiedade, que é a serotonina, a dopamina e a endorfina. Quanto mais você pratica atividade física, mais as chances, né, de você conseguir baixar os níveis de ansiedade que você tem sofrido. Você não precisa estar numa academia, você não precisa, sei lá, entrar em algum lugar de arte marcial, por exemplo, para você fazer um treino. O que você pode fazer é andar de bicicleta, você pode fazer uma caminhada na praia. 30 minutos de caminhada por dia, por exemplo, já é o suficiente para você começar a entrar numa vida de recorrência, né, de atividades físicas. Terceira dica, converse com alguém. Se você está passando por um momento de ansiedade, é muito bom você conversar com outras pessoas, justamente porque uma visão de fora faz com que você compreenda melhor a situação que você está vivendo, e você vai perceber que essa situação que para você está sendo escabrosa, às vezes não é tão grave assim. Quando você conversa com outras pessoas, isso te ajuda também a se livrar um pouco da ansiedade. Um conselho que eu te dou é você procurar pessoas que são sábias, maduras para você conversar. Não converse com qualquer pessoa, até porque nem todo mundo tem a maturidade para compreender esse tipo de questão. Você simplesmente vai conversar com alguém, abrir seu coração. Tem que ser alguém que você confie, tá? Também procure pessoas que já passaram por uma situação parecida que você tá passando. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai ter
seu primeiro filho. E é muito normal pessoas que são pais de primeira viagem ficarem ansiosos, né, sobre como vão criar o seu filho. Converse com alguém, né, que já tem filhos. Converse com alguém, por exemplo, que já passou recentemente por essa situação, né, de ser pai de primeira viagem, para saber como que ele conseguiu lidar. Se você tá com problema no seu casamento, nos seus relacionamentos, converse com alguém, sabe, que já tem muitos anos de casamento, porque essa pessoa com certeza já passou por uma crise parecida com a sua. Isso vai te ajudar também a superar essa situação que você tá vivendo. Quarta dica: faça oração e meditação. Ah, mas eu não vou pra igreja, Rick, eu não sou cristão, sabe, eu não sou religioso, por que eu devo orar se isso é uma prática religiosa? Sinto te dizer que você está extremamente enganado, sabe? Oração, ela não é uma prática simplesmente religiosa, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade de encontrar no divino respostas para os dilemas da nossa vida que a gente não consegue encontrar aqui. Já conversei com muitas pessoas que dizem assim: eu sou agnóstico, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, eu acho que essa história de Jesus é conversa fiada. Mas essas mesmas pessoas, elas acreditam em horóscopo, elas acreditam no mapa astral, elas vão a cartomantes, por exemplo, elas vão a pessoas que fazem leitura de mão, né, a saber sobre o seu destino. Essas mesmas pessoas que falam que não acreditam em Deus, que acham que essa questão de religião é uma balela, são as mesmas que usam um certo tipo de cor na virada do ano, justamente para que aquela cor influencie o seu ano que tá vindo. Então isso mostra que as pessoas têm uma necessidade de encontrar no espiritual uma resposta que a nossa razão não consegue compreender. Voltaire, ele disse o seguinte: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, justamente porque o ser humano, ele precisa acreditar em algo superior a si. Sabe, o ser humano, ele precisa acreditar em algo que está além da sua compreensão, para que ele consiga lidar com todos os dilemas da vida que a gente não consegue ter resposta. E pensa comigo, existe uma vantagem de você acreditar em Deus. Se você acredita em Deus e estiver certo, você vai pro céu. Agora, se você acredita em Deus, se estiver por acaso errado, pelo menos você viveu uma vida aqui mais tranquila, entendendo que aquilo que você não tem controle, você está colocando nas mãos de alguém superior que pode resolver para você. A meditação nada mais é do que você trabalhar a sua respiração e a sua concentração. Como eu falei lá no começo do vídeo, quando a gente está ansioso, os nossos pensamentos, eles ficam meio bagunçados. A meditação, ela ajuda a gente a concentrar na nossa mente, ela ajuda a gente a concatenar esses pensamentos e a gente consegue tomar decisões mais racionais. O que meu mestre sempre fala comigo é: se você não faz no treino, você não vai fazer na luta. Então, se você não pratica a meditação, se você não pratica o ato de concentrar na sua respiração, se você conseguir acalmar os seus pensamentos quando você tá bem, tá no meio da crise que você vai conseguir resolver isso. Pratique a meditação, pratique suas orações, que isso vai te ajudar bastante nesses momentos de crise de ansiedade. Quinta e última dica, mas não menos importante: se você está passando por um momento de crise de ansiedade e você não está conseguindo controlar, você fez tudo isso que a gente conversou aqui no vídeo, por esses meios você não está conseguindo controlar os momentos em que você está com a ansiedade, tá fora do controle, cara, procure ajuda. Procure um psicólogo, sabe? Procure um psiquiatra, procure um médico para te ajudar. Eu te aconselho, primeiramente, você procurar um psicólogo. E se você for com um psiquiatra, provavelmente ele vai te passar alguma medicação. Só que a ansiedade, às vezes, ela é um sintoma de um trauma que você tá vivendo. Então, quando você vai para um psicólogo, ele vai te ajudar a encontrar esse trauma e desarmar esse trauma. E muitas vezes isso já resolve o seu problema com ansiedade. Se houver necessidade, o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra, onde você vai ter que tomar as medicações se for necessário. Mas eu te dou esse conselho de procurar primeiramente o psicólogo, justamente porque nós vivemos numa sociedade hipocondríaca, sabe? Que acha que Dorflex é bala house, que qualquer coisinha que tá sentindo, vai lá e toma um remédio. Só que o remédio, ele não cura, cara. Ele vai tratar um sintoma. Às vezes você vai tomar um remédio, ele vai de fato baixar os seus níveis de ansiedade, até porque ele foi produzido para isso. Porém, ele não vai resolver os seus problemas emocionais, ele não vai tratar os seus traumas, ele não vai fazer com que você libere perdão para as pessoas que te feriram, que te machucaram, não vai fazer com que você resolva o seu relacionamento com seus pais, por exemplo, e não vai fazer com que você de fato supere uma ferida emocional que você carrega. Eu te aconselho, tá, a começar pelo psicólogo, mas isso é uma opinião minha, tá? Não quer dizer que eu tô certo, não. A vida é sua, você faz do jeito que você quiser. Mas foi o caminho que eu segui e deu certo pra mim. Então, de repente, pode dar certo pra você também. Então, galera, é isso. Se esse vídeo fez sentido pra você, sabe? Se você gostou desse vídeo, clica no like aí, cara. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E se você acha que esse vídeo vai fazer sentido pra alguém, compartilha com essa pessoa. Manda pro máximo de pessoas que você puder. Gente, se você tá gostando desses vídeos sobre saúde mental, sobre ansiedade,
ansiedade e tudo. Se vocês querem saber mais sobre como que eu tenho lidado, né, com os meus problemas emocionais, com ansiedade, até mesmo contar pra vocês como foi o meu período em que eu passei pela depressão, e se vocês querem saber mais sobre isso, deixa aqui também no comentário, tá bom? Eu acredito que vai te ajudar e te abençoar bastante. Então é isso, gente. Fica com Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui e é nóis.